Passamos aqui ao doutor Erval Sampaio com esclarecimentos, encaminhamentos e considerações finais. Com a palavra o doutor Erval Sampaio. Senhor presidente, anotei aqui todas as falas dos vereadores, da plateia, e realmente precisaríamos voltar. Vou pedir a paciência ainda, realmente eu fiquei muito emocionado do respeito aí dos queridos vereadores. Desde de manhã, realmente eu acompanhei na TV e vi que vocês estão aqui desde cedo, mas demonstra a pertinência do assunto. Realmente eu fico muito emocionado e com a esperança de que realmente, em que pese essas minhas colocações genéricas, esse meu pensamento, eu destaco que tenho uma certeza total também que existem políticos sérios, que existem políticos comprometidos, que existem políticos ainda com P maiúsculo e políticos que realmente ainda estão na política por querer servir a coletividade. Eu, infelizmente, tenho que dizer que não é a regra geral. Não é a regra geral. Eu queria dizer que era a regra geral, mas não posso mentir. Não é a regra geral. É a exceção. E a nossa luta é transformar a exceção em regra geral. Essa é a nossa grande luta. Uma luta difícil. E que a reforma política, do jeito que está sendo feita, não vai contribuir para que a regra geral deixe de ser exceção. Pior, vai inclusive fazer com que a exceção fique cada vez mais exceção e retire, inclusive, da política as pessoas que realmente querem servir a coletividade, ou faça como o vereador Genivan colocou, para nossa tristeza total, a ojeriza total da política, que isso é muito ruim. Isso é terrível. Quando a sociedade, como um todo, tem ojeriza a política, é porque realmente o negócio está muito ruim. Porque nós dependemos da política para tudo. Então, por isso que eu digo que nós chegamos no fundo do poço, ou quase no fundo do poço. Porque nós estamos com esse sentimento de que político não presta, ele como um todo, de que a política não faz nada, de que só há interesses pessoais. E isso é muito ruim. Por isso, pessoal, que antes de eu destacar a fala de cada um rapidamente, e vou dizer que eu não vou destacar a fala do professor Luiz Carlos, contrapondo aí ao vereador Tasso, porque eu teria que ter uma audiência só para falar disso. Esse tema da regulação da mídia, então eu vou poupá-los. Né? Tem. Inclusive, uma das propostas da nossa reforma política democrática, que a gente não quis trazer todas as ideias, é a maior participação do povo na mídia. Inclusive, utilizando a mídia para o lado político, na boa acepção, e não no lado político que, segundo o PT, deve haver regulação. Então, eu não vou nem entrar nesse. Agora, eu queria dizer, e dizer que é um sentimento meu, realmente do fundo do coração, que, de modo geral, quando eu for fazer o encaminhamento, nobre vereadora, eu concordo com as posições, a maioria das posições externadas aqui. Principalmente, eu comecei com o principal aspecto que eu, vamos dizer aqui, que eu pensei de comum, de consenso. Eu comecei com isso, ao elogiar, na minha terceira parte, a questão do projeto dos vereadores Mirim, que é a necessidade de uma reforma cultural. O problema está no eleitor. O problema está na população, é verdade. Vocês, políticos, estão espelhando nós. E nós somos desse jeito. A maioria corrupto. Nós somos. Todos nós somos. Isso é fato, isso não adianta essa história de dizer, não, nós expressamos, por isso que nós elegemos parte do que nós somos. Por isso que tem que começar da base. E eu sempre entendi, para ser franco, e aí não foi tocado nisso, e eu nunca defendi, que essa reforma política devia ser, vereador Genivan e Alex do Fermo, devia ser com uma consulta. O problema todo da consulta é o lado operacional. E eu estava crendo até antes do início das votações, de que pudesse haver, aí por isso que eu critico muito
ou minha querida vereadora, mas eu não critico só o PMDB, não, vou já apontar. Eu critico todos os partidos em geral. Inclusive, eu estava, com relação aos partidos, eu estava colocando 2, e já tirei um, que eu disse até a Gutenberg, que não ia nem tocar nesse aspecto, mas vou ter que tocar, Gutenberg. Eu colocava 2 partidos, e eu vou explicar por que eu critico mais o PMDB, para a senhora entender aí a ligação que eu tenho, por entender que o melhor seria a consulta popular. Mas eu acreditei que o PMDB, que está à frente das 2 casas, pudesse ter uma humildade, vou falar já dos 2 partidos, uma humildade em que sentido? De pelo menos nos ouvir. Porque eu achei que ouvindo a coalizão, ouvindo esse nosso movimento, poderia ser que algumas ideias pudessem se contrapor, não todas, às ideias, me perdoe a expressão, de interesses pessoais que estão sendo mantidos na ótica da reforma. Porque é isso que está acontecendo. E eles, inclusive, não estão nem pedindo reserva, eles estão dizendo isso claramente nas discussões. Me permitam uma intervenção. Com certeza. Eu não sou vereador, mas vou lhe conceder uma parte. Vossa Excelência é uma... Estou aprendendo, né, aqui? Vossa Excelência, eu acho que tem o sangue de seu pai. É doido para vir para cá, para ficar com a gente. Mas estão querendo ele para senador, é para negócio... Mas Carlos Augusto tinha dito que só tem medo dele. Ele não vai querer ser vereador, sentir a dor do povo. Ele quer de senador, para o céu, para lá. Mas, doutor Eval, eu acho que o erro nosso... O Plano Real foi fenomenal quando estabilizou a economia, porque tirou aquela ânsia do povo de achar que tudo se resolve amanhã, né? E deu a consciência no cidadão de economizar, de pensar 10 anos à frente, 20, 30. No meu ponto de vista, é preciso que a coalizão não pare, mesmo depois disso aí, e que nós possamos chamar o Congresso e dizer, vamos fazer uma reforma para daqui a 3 eleições para frente. Talvez os mais conservadores, Concordo. os mais idosos, nem vão mais estar concorrendo. E vocês, novatos, vocês não vão ser atingidos, não. Vamos ter calma. Então, o grande problema que eu acho é que chega no Congresso, Luiz, aí tem que votar até setembro, né, para poder entrar no calendário do eleitoral. Isso é péssimo. Porque, Eval, isso é uma autodefesa. Se eu tivesse lá no Congresso, se você tivesse... Você ia dizer, rapaz, isso vai atingir meu mandato, não. Será que eu não posso ser prejudicado? E aí é um sentimento inerente ao ser humano, meu irmão. É a autodefesa. Então, eu acho que nós, a coalizão, precisa continuar a luta por uma reforma, mas assim, vamos botar para daqui a 3 eleições, não vai atingir ninguém. Aí o senador tem o prazo daquela ruma de ano deles lá, e aí eles vão votar mais tranquilo. Essa é a minha opinião, que eu boto para encaminhamento, para a coalizão ficar cobrando, né, nos segmentos organizados, que a gente cobre do Congresso uma reforma que só venha começar a atuar 3 ou 4 eleições para frente, que aí a gente vai ter uma reforma que a sociedade quer. Eu concordo, pessoalmente, porque nós defendemos ideias, nós defendemos valores. Então, eles nunca vão acabar, nós vamos continuar. Tanto é verdade que essa coalizão defendeu a lei, o Comitê 9840, da compra de voto, que foi um grande avanço, não passaria se os políticos não quisessem, sendo bem franco, não passaria, porque atingiu diretamente a classe política, né? E não passaria muito menos a ficha limpa. Só passou, evidentemente, dentro desse contexto. Tanto é verdade que até hoje o próprio Poder Judiciário também é culpado, e eu vou já entrar nas críticas, por não dar a interpretação total, que eu particularmente entendo, do que viria a ser a ficha limpa. Mas voltando aqui, porque eu vou falar de cada um dos pontos que foi colocado, rapidamente vou fazer os encaminhamentos dentro dessa linha que nós combinamos, presidente, que eu acho que tem que ter um encaminhamento aqui. Encaminhamento, inclusive, para a Câmara dos Deputados, sobre o que foi consenso. E eu vou perguntar se o que eu vou dizer ao final é consenso. Mas eu dizia, e eu fazia menção ao PMDB, porque eu tinha esperança que o PMDB nos ouvisse. Que o PMDB nos ouvisse. E ele não ouviu. Porque quem está mandando hoje, na Câmara e no Senado, e talvez no país, aí eu não vou entrar nessa discussão, seja o PMDB, e está mandando mesmo, e com todo respeito à sua excelência, principalmente o presidente da Câmara, ele não tem uma visão democrática como o próprio nome do partido que ele leva, carrega, pelo menos ele demonstra isso, que eu já citei, eu não vou voltar. Agora, realmente, vereadora, eu tenho que concordar com a senhora.
E eu vou concordar com a senhora nos 3 aspectos que a senhora colocou. Não tem como eu discordar da senhora. Eu vou começar com a senhora, não tem como eu discordar. E eu vou começar de trás para frente. A senhora falou do fisiologismo geral, e é verdade, não é só do PMDB. Talvez o PMDB esteja nesse momento, e talvez porque ele trabalhou tanto na redemocratização, foi um partido fantástico, que tem um grande serviço feito ao nosso país. A redemocratização não aconteceria se não fosse a força do PMDB, como eu menciono, um grande político, talvez esse com P maiúsculo, que é o nosso saudoso deputado Ulisses Guimarães. Fantástico. Mas o PMDB, da mesma forma que o PT, ao longo dos anos e nessa convivência muito arraigada com o poder, e o PMDB com uma situação interessante, diferente. Ele não está no poder, mas ele está ao redor do poder, com mais poder do que quem está no poder. E mais, é um partido que, inclusive, ele consegue, me perdoe, é muito elástico, ele consegue, inclusive, sair da zona de confronto total. A zona de confronto, hoje o PMDB está numa situação confortável, é impressionante. Mas Vossa Excelência tem razão. O fisiologismo, que Vossa Excelência concorda comigo, eu concordo com a senhora. Não é só do PMDB. Talvez o PMDB esteja, como o judiciário está muito no olho do furacão. Mas é inerente a praticamente todos os partidos políticos. Eu estava tirando 2. E vou ter que deixar um de fora. Eu ia citar 2 partidos que eu não via muito esse fisiologismo. Ou essa preocupação muito, vamos dizer, com seus interesses diretos. Eu vou ter que tirar um. Vou olhar, não é nenhuma crítica ao professor Gutenberg. Eu pensava no PCdoB, que teria uma ideologia muito, muito ligada à defesa de suas ideias, muito preciso, mas que, eu vou registrar aqui com muita tristeza, cometeu para mim um erro histórico que vai ser citado o resto da vida. Negociou com o presidente Eduardo Cunha para votar favorável ao Distritão. Eu vou já falar, respondendo ao Paulo, o porquê não do Distritão. Justamente porque, com medo da sua sobrevivência, tendo em vista que se passasse a cláusula de desempenho da forma pensada pelo PMDB e que iria estilo rolo compressor, o PCdoB se acabaria. Aí você pode dizer, não, doutor, mas a questão de sobrevivência. Eu estou dizendo que quem tem ideologia não abre por nada. Por isso que eu me orgulho de dizer, me cobra incoerência o resto da minha vida. Me cobra incoerência. Porque se eu for incoerente algum dia, eu quero que vocês me cobrem para eu poder me penitenciar. Porque podem reclamar tudo de mim, mas que eu não tenho coerência na minha vida pública, no meu modo de agir, inclusive no meu modo de me espelhar, no meu modo de decidir. E ser franco e ser cristalino e falar, inclusive, muitas vezes o que as pessoas não têm coragem de falar. E Deus me deu esse dom também de falar, muitas vezes. Então, coerência é algo que eu tenho como norte. E o PCdoB, infelizmente, precisa ver como é verdade o que a senhora está dizendo. E talvez só sobre o PSOL. Mas o PSOL, inclusive, tem muitos problemas internos. Talvez tenha uma ideologia, mas tem muitos problemas internos. Ele não se encontra numa unidade. Como um dia o PT se encontrou. Um dia o PT foi esse partido com a ideologia, com um contato muito grande com seus eleitores, com reuniões em bairros, ouvindo a população, trazendo o problema central dos trabalhadores, e com todo respeito, mais uma vez, só para contextualizar que esse fisiologismo é geral. É geral. Infelizmente, o PT aprendeu muito rápido. Muito rápido mesmo. Inclusive, ficou, no meu entender, uma crítica geral, brigando, inclusive, para saber quem é o primeiro, se é o PT ou o PMDB. E, doutor, você não vai falar da oposição? Falo sim. Porque o PSDB, inclusive, se esconde, muitas vezes, quando lhe é conveniente. E se utiliza, inclusive, do discurso popular, que ele, teoricamente, está ligado, mas na hora, como se diz, do pega para capar, ele está defendendo os mesmos interesses, ou talvez pior do que os próprios interesses dos outros partidos. Então, esse fisiologismo, vereadora, é verdade, é geral, e eu tendo a concordar com Vossa Excelência. A consulta popular nós já concordamos. Eu não queria concordar no início, porque eu tinha esperança, mas agora
eu vou ter que ver que a senhora tem razão. Talvez, e aí a ideia que o Jório até colocou aí, boa. Como o processo não terminou e não é pura de perda de tempo, pode ser que a gente se insurja, se insufle, o professor Luiz Carlos também colocou isso, e a gente vá para as ruas, que talvez seja outra opção nossa, dos movimentos sociais. Por enquanto, nós ainda estamos na esperança de conseguir 1.500.000 assinaturas, mas eu digo com muita tristeza, está difícil. Está difícil, e aí eu já vou entrar, eu não posso entrar, mas eu vou aproveitar e fazer um gancho. Está difícil, sabe por quê? Porque nós não temos cidadãos nem perto como esse rapaz aqui, que eu me emocionei, em ver a dificuldade dele falar, se embargando, preocupado se eu estava entendendo ele. Entendi que pese não concordar com quase nada, mas entendi muito bem o que você fala, e nós precisaríamos pelo menos de uma parte, não precisaria nem de muito não, precisaríamos de poucas pessoas que se preocupassem com tudo isso como você se preocupa. Poucas. E não temos. Nós temos uma sociedade que não está nem aí para tudo isso, porque está preocupado, e aí o Vinícius fez uma colocação genérica, evidentemente, mas esse é o objetivo dele, nós escrevemos esse artigo junto, mas que, infelizmente, também é regra geral. A população não está muito interessada, porque já está realmente, vamos dizer, com ojeriza. Isso não é bom. Nós temos que realmente conseguirmos motivar. E vou concordar também, vereadora, com a prestação de contas que a senhora fala. E me orgulho de me dizer que nesse tema, por exemplo, esquecido, o fisiologismo geral, eu falo com muita autoridade. Porque eu escrevi um artigo no meu site, aqui muitos acompanham, podem testemunhar, acho que Gutenberg leu, Genivan leu, onde eu digo tudo isso. Ainda temos esquerda, ainda temos esquerda e direita no Brasil? Não temos, ninguém sabe nem dizer. Está tudo junto e misturado. Eu não sei quem foi que usou essa expressão, junto e misturado aqui. Não sei se foi o Flávio, foi o Flávio. Não temos verdadeiramente. E o outro da prestação de conta, eu fico muito à vontade, vereadora, de concordar com a senhora e dizer que desde Patu eu comecei a me penitenciar, só Patu. De trás para frente, eu errei como todos os outros e acho que nós temos que avançar demais para deixarmos de outra realidade que existe, que atinge a justiça eleitoral. Os candidatos fingem que prestam conta e a justiça eleitoral finge que as homologa. E desde Patu, esse cidadão que vos fala, quando o juiz não fingiu mais, analisou todas elas, com o rigor necessário, porque eu estava nas ruas, eu fiscalizei tudo, inclusive fui criticado aqui na época como juiz eleitoral, que estava com a fita métrica na mão, estava, e se eu for de novo juiz eleitoral aqui um dia, ou qualquer outra instância, eu vou voltar com a mesma fita métrica, se ainda tiver a legislação, pode ser que mude, aí eu não me meto. Eu estou aqui para cumprir a lei. E o que eu fui para as ruas fiscalizar é justamente porque eu concordo com a senhora. Porque a prestação de conta era uma totalmente diferente da realidade das ruas. Totalmente diferente. E, por exemplo, eu lhe dou como exemplo aqui, Baraúna, e está no meu site, inclusive, meus artigos escritos. Foram indeferidos todas, vereador. Todas as prestações de conta dos candidatos a prefeito e vereadores eleitos e os suplentes mais perto, os 2, 3 suplentes de cada coligação, foi rejeitada. Por quê? Porque a senhora disse uma verdade geral, a senhora disse uma verdade geral. Há um fingimento e eu me orgulho de dizer, bater no peito. Inclusive tive decisões minhas reformadas e estou nesse momento junto com meu companheiro de site, elaborando um artigo onde eu vou dizer de novo, a partir dos acórdãos do julgamento de Fernando Pimentel, Aécio Neves e Dilma Rousseff, que vai mudar a história da prestação de contas. A necessidade de nós analisarmos materialmente a realidade dessa prestação fictícia, que Vossa Excelência tem razão em dizer isso. E eu fico muito à vontade que, como juiz, não agir assim. Critico meus colegas, critico doutrinariamente, porque eles têm, até porque o sentimento jurisprudencial é o que eles acompanham, de só analisar o aspecto formal. Mas se Vossa Excelência vai se lembrar de mim, anote aí, no máximo 5 anos essa jurisprudência cai, e nós vamos ter, junto dessa mudança que o povo está querendo, mesmo a contragosto,
nós vamos passar a fiscalizar muito mais e ter uma estrutura muito maior para fiscalizar tudo isso, porque depende de estrutura também. Rapidamente aqui, porque eu quero chegar aos encaminhamentos, o Aldo e o Genivan, junto, eu vou aproveitar a crítica dos dois, falam do Poder Judiciário. Realmente, talvez a gente precise de algumas reformas do Poder Judiciário, e também o Flávio fala da questão do juiz, né? O juiz que se aposenta e recebe. Olhe, nós precisamos, talvez, de algumas reformas pontuais, talvez parte desses problemas que vocês colocam, eu já citei, 2 que diz diretamente ao Judiciário, e esse outro é uma questão, inclusive, que foge ao tema da reforma política, mas eu falo. O problema é entender e compreender o que é uma sanção, porque para um juiz, para um detentor de um cargo público, mesmo que venha a receber vencimentos, a retirada do poder, ou como o Genivan colocou, que o juiz não sai do poder, é algo que temos que discutir, vamos discutir, mas que há uma sanção lá, não é um prêmio. Só quem sabe, inclusive, quando uma pessoa é alijada, principalmente um juiz com corrupção, o que acontece com ele? Fica totalmente, inclusive, fica praticamente um ser inválido, porque ele não aguenta estar no poder e sair daquele modo, inclusive, sancionado efetivamente na convicção dele. Claro que, evidentemente, tem exceções. Precisamos discutir, então, agora com todo respeito aos 3. A você, Flávio, a Genivan, e a Aldo que colocou. Dizer que essa discussão do Poder Judiciário pontual, esses pontos colocados, e aí eu vou até fazer um parênteses e dizer, realmente o único que eu concordo que tem a ver com a reforma política e a justiça eleitoral, ou tem que ter uma lei para fazer isso, porque depois eu vou voltar, é essa história da justiça eleitoral que já avançou muito, não julgar a tempo. A justiça eleitoral não julga a tempo e cria N problemas para a administração pública. Porque a pessoa exerce o mandato e depois é tirada do mandato. Isso não pode acontecer, isso deveria ser discutido, inclusive, também na reforma política. Agora tem que dar estrutura para a justiça eleitoral. Agora, me dizer que isso é mais importante do que a reforma política é brincadeira. Não é. Todas as outras reformas, principalmente a tributária, e aqui eu não estou aqui para defender empresarial, e até para discordar um pouco da visão um pouco mais socialista de Genivan, porque não cabe a gente mudar a realidade das coisas. O Brasil é capitalista e não vai mudar, e a maioria dos países o são. E não estou defendendo o empresário, mas querer dizer que o empresário talvez seja um dos mais sentidos como o povo é, com uma carga tributária que chega em alguns casos até 47%. Então temos que fazer outras reformas, mas tudo começa pela política, penso eu. E, por fim, o Ítalo falou aqui, eu queria, pessoal, eu já vou para os meus encaminhamentos, porque eu queria, gente, você não acompanhou tudo e foi justificado, e eu queria, presidente, que tivesse um debate, que eu disse assim, no sentido, mas ninguém é obrigado a trazer argumentos que nem existam. Eu queria um debate no sentido de alguém dizer, defender o porquê do financiamento empresarial. Não chegou uma ideia. Ítalo, inclusive, ainda titubeou aqui, foi para um lado para o outro, não trouxe nada. Trouxe com relação à forma. E eu discordo dele. Porque, na realidade, houve sim a rejeição expressa e ele criou, o presidente, uma ideia inexistente realmente que foi rejeitado o projeto. Agora, ninguém trouxe um argumento positivo para a manutenção do financiamento empresarial. Olavo tentou dizendo que nos Estados Unidos se aplica ou talvez na Inglaterra. Meu, não vamos trazer uma realidade dos Estados Unidos e da Inglaterra? Quer ver como a realidade dos Estados Unidos é diferente? Vou dizer para Vossas Excelências agora, com um exemplo. Só um, eu vou dizer só, eu poderia dizer 1000. Um deputado lá, que foi financiado realmente pelas empresas lá, teve uma denúncia em um jornal, inclusive a denúncia nem começou a sair, de que ele tinha usado parte da verba do gabinete dele para decorar o gabinete dele. Tinha gastado, inclusive, muitos $1000 decorando. Deixou totalmente diferente do que o padrão. Na hora que a denúncia saiu, professor Luiz Carlos, no outro dia ele pediu renúncia ao cargo. Ele não conseguiu olhar para os eleitores dele por uma coisa que aqui é uma besteira, meu amigo. A mudança e o uso do dinheiro, teoricamente, para isso talvez eu vou poder discutir aqui. Aqui a gente vê tanta coisa diferente, muito mais grave do que essa besteira.
E a gente, inclusive, é arraigado ao poder e não solta de jeito nenhum. E é todo mundo. E aí existe esse lado. É legislativo, é executivo e é judiciário também. Que gosta também muito do poder. Que tem dificuldade, inclusive, de se desligar do poder. Porque o nosso projeto é um projeto de desapego ao poder. Desapego ao poder. Então, realmente, é muito complicado. Por fim, o vereador Alex do Franco falou, não é? A questão do eleitor com pedido de assistencialismo. Eu até tuitei isso aqui. Vocês têm razão, em parte. Eu entendo que muitos políticos ainda querem continuar acompanhando, e aí eu vou concordar, porque escrevi isso, eu e Vinícius, mas muitos eleitores também praticamente forçam vocês. Por isso que eu disse que esse discurso nosso ajuda o político sério. Eu venho batendo na tecla com o Genivan, que eu tenho um pouco mais de contato, ele se associou ao movimento, o vereador Jório também eu tenho, mas ajuda, vereadora. Ajuda vereadores como vocês que discutem, que estão aqui, que são preocupados, que têm projeto, que querem fiscalizar, que se preocupam com a coisa. Ajuda. Esse nosso discurso ajuda. Porque nós não podemos, evidentemente, admitir, depois da eleição, nem muito menos antes, essa ideia do eleitor assistencialista, de querer se dar bem individualmente. Isso não tem sentido. Inclusive, tem que ser punido. E aí eu vou concordar com vocês. Ninguém citou aqui. E eu vou concordar, eu vou dizer. A justiça tem que dar um passo à frente. A justiça eleitoral. O problema é difícil de se comprovar. Qual é o passo à frente da justiça eleitoral? Porque a legislação já existe. Começar a punir esse eleitor. Começar a trazer comprovação, mas vocês têm que trazer prova para a justiça eleitoral, punir o eleitor. Punir, inclusive, com a mesma sanção. Claro, não vai tirar mandato porque ele não tem. Mas punir para a cadeia, ficar, inclusive, no rol dos culpados, porque é um crime. É um crime, talvez, tão nocivo à sociedade quanto cometido pelo político. E aí eu concordo que essa crítica vale. Nós temos que, evidentemente, dar um passo à frente. Eu confesso para vocês que pessoalmente, eu não vou criar flagrante, pessoal, não queira que eu crie flagrante, mas pessoalmente, eu pedi demais que viesse na eleição de 2002 um eleitor, uma comprovação do eleitor, o político não fazendo nada e o eleitor realmente constrangendo vocês, pedindo que vocês sabem, que segundo vocês me dizem, é o dia a dia de vocês, principalmente em campanha. Eu pedi para ver se os policiais pegavam um flagrante desse. Não apareceu nenhum. É só andar de 4h30, assim, no final da eleição, pelas ruas de Mossoró. Pois é, eu andei muito, né? Eu andei muito, ninguém pode dizer que eu não andei, não. Ninguém me levou, ninguém me andou. Eu, inclusive, varei a madrugada aqui. Eu não dormi, inclusive, nas 3 eleições aqui, eu não dormi. De madrugada eu estava atrás e mandando, inclusive, até talvez discutível, mandando o povo entrar para dentro das casas, que realmente eu nunca entendi, vereador Genivan. Me escute aqui, como é que de madrugada, 3 horas da manhã, eu via nas calçadas o eleitor, de o que você está fazendo? O que você está fazendo, acordar 2 horas da manhã, se amanhã é eleição? Insônia. É insônia. Está vendo como é? Agora, eu fiz minha parte. Enfim, para já começar os encaminhamentos, do financiamento empresarial ninguém falou, que eu estou aqui anotando tudo. O vereador Tomás Neto disse da rapidez das discussões, eu concordo. O atropelo de um assunto tão importante, eu também concordo. Realmente a gente deveria discutir. O Flávio eu já falei, o Paulo aqui. O Paulo falou, eu entendi, se eu estiver errado, você me corrija. Você é contra o financiamento público, né? Eu também o sou. Contra o financiamento público, da maneira que ele está pensado. Ou seja, ele falou que é favorável, que é contrário ao financiamento público, dando a entender que ele quer manter o modelo atual. O financiamento... Me permita, eu acho assim, o financiamento público deveria ser assim, por exemplo, tirar 20% do orçamento da publicidade do governo federal. Para o eleitor saber de onde está tirando aquele dinheiro. E a minha dúvida é, será que eu acho que a única maneira de não ter corrupção é com o financiamento
100% público. Porque é muito Então fácil. você é favorável, né? Favorável. Favorável, então eu entendi errado. A minha dúvida é a Mas eu também sou contra. Ele Entendi. quis dizer É. que o ideal era que tirasse X% da propaganda, E colocasse publicidade, só isso. né? Colocasse para a eleição. E que ele acha que somente assim é que haveria É, mais. veja, eu... Pode botar aqui na mesa. Eu sou candidato, o senhor é pessoa física, Senivan é pessoa jurídica. Senivan é seu amigo. O senhor não pode atuar como pessoa física, mas o senhor dá o dinheiro a Senivan, ele limitou. Mas o dinheiro saiu da tua peça. E eu sei disso. Então eu não sei se a solução é somente para o financiamento privado. É essa a minha dúvida. Ok. Eu entendi. Esse problema que o Paulo trouxe é o maior problema com relação ao financiamento. Porque, por exemplo, a ideia da própria coalizão, que nessa parte você sabe que eu discordo, é que esse financiamento, ele deveria ser físico até R$700 e público, inclusive trazendo a maior isonomia possível. O que nos preocupa com esse discurso é que nós já estamos com 1.001 necessidades não atendidas em vários setores e nós vamos mexer em mais dinheiro para colocar num processo que está, me perdoe, falido. Não é que eu não concorde com o financiamento público, é que do jeito que está, eu me preocupo. Agora, por outro lado, talvez a gente possa fixar um teto, que é a minha ideia. Qual é a minha ideia, presidente? É o seguinte, na calada da noite, semelhante a essas manobras que eu critiquei aqui, o PMDB conseguiu aprovar, junto aí, contou com o PSDB foi rápido aí, para triplicar o fundo partidário. Está quase 1 bilhão o fundo partidário. Então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com o financiamento empresarial e vamos fixar nesse teto. Já que o dinheiro já saiu mesmo, ou seja, nós já pagamos inclusive a primeira cota, já vem a segunda, a terceira, a quarta, eu não sei quantas cotas, então que a gente fixasse pelo menos esse teto. Agora, essa discussão não é fácil. Tanto é verdade que não pode ser encaminhamento aqui. Está chegando para o final, presidente, não pode. Porque, por exemplo, eu mesmo não concordo com o financiamento público da maneira, inclusive, que está se falando. Eu tenho uma ideia bem diferente. Eu não concordo com o financiamento empresarial. E parece que ninguém aqui concorda da maneira que está sendo feito. E ele falou da reeleição, né? O próprio também, Flávio, concorda com a eleição. Olha, a reeleição tem coisa muito boa, pessoal. É muito interessante o Instituto da Reeleição. Se você trabalha bem, por que não deixar você ficar mais 4 anos ou 5, que seja? Fantástico. Mas nós, brasileiros, não soubemos trabalhar, pelo contrário. Nós conseguimos violar todas as condutas vedadas previstas na Lei 9.504, a maioria dos representantes municipais, estaduais e até o governo federal, que foi para a reeleição, conseguiu violar quase todas as condutas previstas em lei. Por quê? Porque nós tendemos a ter a ideia que o maior eleitor é a máquina estatal. Nós tendemos a ter como eleitor a máquina estatal. Então, nós usamos, inclusive, de modo indiscriminado e sem controle, a máquina. E a gente usa sem sentir. Então, com todo respeito, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Agora, não vai resolver o problema. Tirar a reeleição do executivo é um probleminha desse tamanhozinho. A gente tira uma parte do abuso do poder político e o vereador tem até razão. O continuismo, inclusive, Vossa Excelência coloca, podendo colocar alguém da família continuando, a manutenção da elite conservadora, a interferência do poder econômico, você bota o seu parente, você mantém a estrutura da família, você mantém, continua tudo na mesma. E talvez seja até pior, e aí não tem como discordar. Então, para eu finalizar, pessoal, quem mais que eu anotei? Todos aqui.
Tomás Neto, pronto, eu acho que eu falei tudo. E a questão do distritão que o Paulo defendeu, seria o ideal a gente ter um sistema majoritário, os mais votados presentes, se a gente tivesse o que mais está faltando nessa reforma, que é o fortalecimento do partido político de modo ideológico, de modo estrutural, inclusive acabando com as coligações proporcionais, com esse joguete que foi falado aqui, eu também concordo com a senhora, não anotei, que é esse joguete de usar o partido político, os nanicos de aluguel, que é outra realidade que tem, e acabar com os donos de partido. Aqui nós sabemos que tem dono de partido. Tem aqui, tem na maioria dos estados do Nordeste, quem sabe tem até no Brasil. No Brasil é mais difícil porque são várias cabeças pensantes. Então nós temos que mudar toda a estrutura, então deixar o distritão, porque é mais fácil, inclusive, o significado. Porque o efeito Tiririca e Enéas acaba, não é por aí. Tem como acabar o efeito, inclusive Tiririca e Enéas, sem mexer e sem impor o distritão. Eu até seria favorável ao distritão, se a gente tivesse em outro ambiente, em outra cultura, na verdadeira reforma, mas nós não temos. Seria terrível, seria piorar deveras, o que vai ficar pior se a contribuição empresarial for constitucionalizada. Mas eu repito, podem ficar tranquilos, inclusive eu já me encaminhando para o final. E aí eu quero a concordância ou não de vocês, para que a gente possa encaminhar o ofício que o presidente vai assinar, dizendo os nossos consensos. Parece-me que os nossos consensos é o fim, é a não constitucionalização do financiamento empresarial, porque se alguém ou outro discorda, não é a maioria, nós temos que deliberar por maioria, e quem é, inclusive, favorável à manutenção, não trouxe nenhum argumento aqui, você viu algum argumento? Então, o fim do financiamento empresarial, e principalmente a sua não constitucionalização, a ideia de que a reforma política tem que ser estrutural, inclusive tem que ser de base, tem que trazer o povo para próximo, justamente porque a revolução deve ser cultural, e a revolução cultural não acontece da noite para o dia, e que parece que a Câmara tem que ouvir mais o povo. Foi os consensos que eu tirei aqui. Eu não sei se eu tem que ouvir o povo está muito alijado desse processo. E parece que um processo de mudanças que deveriam ser bruscas e que não estão sendo, por quê? Porque o povo não está sendo ouvido. E aí eu vou terminar como eu comecei. Foi como eu comecei, inclusive duro, na primeira fala, na primeira parte, que a classe política não está em condições morais, como um todo, tendo em vista que, por exemplo, ela foi objeto, meu querido professor, das movimentações populares de 15 de março e 12 de abril. Eu fui duro em dizer que qualquer político que estivesse participando desta ida do povo às ruas estaria, realmente, me perdoa a expressão, sendo cara de pau, e repito, e está aí o resultado. A reforma política feita, se pensando nos interesses pessoais, que é meu quarto encaminhamento, seriam esses 4 encaminhamentos que eu sugiro, uma reforma que deva ser pensada para o futuro. Então, que a gente até acolhe essa ideia última do vereador Genivan, que eu não sei se todo mundo vai concordar. Se é para fazer de interesses pessoais e sem avançar em nada estruturalmente, que não faça. Que fique como está, porque ficar como está é melhor do que o que eles estão querendo de perspectiva. Então, eu proponho esses 4 encaminhamentos, que foi o que eu acho que é consenso, e, evidentemente, o presidente me deu aí esse prestígio de fazer esse resumo. São os 4 encaminhamentos. Vossa Excelência anotou aí, financiamento empresarial, a constitucionalização, a não constitucionalização, está gravando. Então, pronto, esses 4 encaminhamentos, e se alguém discorda, o momento é esse. Quem ficou, resistiu até o momento, pode discordar. Agora, evidentemente, dos discursos, ninguém discordou. Ninguém discordou dos discursos. Então, eu agradeço, mais uma vez, parabenizo o presidente pela coragem, parabenizo os senhores vereadores que até essa hora, em especial os que estão aqui, entendendo os demais que saíram, mas vereador Isabel, vereador Genivan, que voltou, vereador Tasso Mardoni, o vereador Tasso Mardoni e Isabel ficaram do começo ao fim. Realmente, vossas excelências estão de parabéns e poderão passar para os seus
eleitores, por seus seguidores no sentido das suas ideias, que nós temos sim força para mudar tudo isso. E que se eles fizerem do jeito que nós estamos pensando que está caminhando, a gente pode ir às ruas, como foi muito bem falado aqui, e a gente pode, por exemplo, também assinar esse projeto de lei, se for o caso, inclusive fazer com que eles nos ouçam, porque por enquanto, nós, povo brasileiro, eu digo com muita tristeza, não estamos sendo ouvidos. Pelo contrário, nós estamos sendo totalmente ignorados. Muito obrigado.